Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias de vocês. Vamos iniciar a nossa primeira aula de ciências após as férias com o conteúdo de etapas da vida. Ao longo da nossa vida, passamos por algumas etapas e cada uma apresenta modificações em nosso corpo, mente, atitudes e em outros aspectos da nossa vida. São consideradas etapas da vida: recém-nascido, que é quando a gente acaba de nascer, acaba de vir ao mundo, a infância, né? Desde bebê até quase adolescente. Aí vem, então, a própria adolescência, né? Depois, a vida adulta e, por último, o envelhecimento. Então, essas são as etapas que constituem a vida, tá? São 5: recém-nascido, infância, adolescência, adulto e envelhecimento. Vamos agora nos aprofundar em cada uma das etapas que foi citada, começando pela primeira, que é recém-nascido. Um recém-nascido, ele é extremamente dependente dos seus pais. Ele depende do pai e da mãe para tudo, para se alimentar, para tomar medicação, se for necessário, certo? Ele age totalmente por instinto, sendo o ato de mamar uma resposta. O choro também é um instinto para expressar algumas sensações. O choro pode indicar que a criança está com fome, por exemplo, ou que ela está sentindo alguma dor, certo? Então, como ela não sabe falar ainda, o choro expressa muitas coisas. O recém-nascido, ele também apresenta movimentos pouco coordenados, porque ele está na fase inicial da vida, né? E quando ele for chegando na infância, que ele vai aprender a coordenar os seus movimentos, andar e mexer o seu corpo da forma que o seu cérebro comanda, tá? Ele nessa fase ele ainda não tem o comando, o controle sobre isso, sobre os movimentos do corpo. Passando o período de recém-nascido, chegamos na infância. Os 2 primeiros anos de vida marcam um período de rápido crescimento. Nesse período de 2 anos, a criança ela aprende a falar e a andar. E com isso também a se expressar melhor, né? Ao contrário do recém-nascido, que se expressava apenas pelo choro, a criança na infância, após os seus 2 primeiros anos, ela vai se expressar também de outras formas, né? Com movimentos do corpo e através da sua fala, que já está se desenvolvendo. Nos anos que se seguem, ela desenvolve as habilidades necessárias para compreender um pouco melhor o mundo. Ocorrem mudanças como a troca dos dentes de leite pelos permanentes. Outra mudança que marca a saída de recém-nascido para a infância é o fato que o recém-nascido ele usa fralda para fazer as suas necessidades biológicas. E na infância, a criança começa a utilizar o banheiro, né? Vai saindo da fralda e utilizando o banheiro com a ajuda dos pais e depois de crescer mais um pouquinho, começam a ir sozinhas. E o desenvolvimento da infância continua. Na faixa de 5 a 7 anos, a criança se comunica com mais clareza, usando a fala, e frequentemente conhece as letras e os números. Então, nessa faixa de idade de 5 a 7 anos, a criança ela já começa a conhecer palavras, ela vai desenvolver a leitura e o raciocínio lógico, né, através dos números. Dos 7 até cerca de 12 anos, a criança ela vai aperfeiçoar seus movimentos e sua habilidade em atividades físicas e mentais.
No finzinho desse ciclo da infância, onde a criança se aproxima dos 12 anos, ela está começando a migrar para outra etapa da vida, que é a adolescência. Então, chegamos na fase da adolescência, que é uma fase que geralmente se inicia após a criança completar 12 anos, tá? E essa fase, ela é marcada por muitas mudanças no corpo, na mente e também no crescimento, né, no desenvolvimento do corpo, certo? Em geral, o início da adolescência, ele coincide com a puberdade, que é uma fase de amadurecimento sexual dos órgãos genitais dos seres humanos. Vamos então tentar diferenciar o que seria adolescência e puberdade, embora as duas estejam diretamente associadas, porque a puberdade ela chega no período da adolescência. Então vamos lá. A adolescência é uma fase em que estamos saindo da infância e entrando na vida adulta. Esse período compreende a faixa de idade entre aproximadamente 12 e 20 anos. Já a puberdade é marcada por várias mudanças hormonais e físicas pelas quais os adolescentes passam, certo? A puberdade, ela traz várias características diferentes para o corpo humano. O corpo muda bastante da infância para a adolescência devido à chegada da puberdade, que faz aparecer pelos nos meninos e nas meninas. Nas meninas, fazem aumentar a mama. Nos meninos, acontece alteração na voz, fica mais grossa, certo? Então, acontece todas essas mudanças. Então, vamos aqui ver melhor as mudanças trazidas pela puberdade. Na puberdade, o corpo humano produz substâncias chamadas hormônios sexuais. A presença desencadeia alterações no corpo. Esses hormônios provocam o desenvolvimento de todo o sistema genital masculino e feminino. Ocorrem modificações no corpo, como mudança na voz, crescimento de pelo, aumento dos músculos e mamas, dentre outras características. A puberdade traz uma grande mudança na vida das meninas, que é a chegada da menstruação, que é a saída de sangue pela vagina. Então, observem aqui a ilustração. Podemos observar aqui a parede do útero e começa a acontecer como se fosse uma descamação dessa parede, e assim vai saindo sangue pela vagina. Quando a menstruação começa a descer, a menina ela vai precisar utilizar os absorventes, né, para poder captar esse sangue que vai sair e para que ela também não se suje, né? Nesse período de menstruação, a menina ela pode sentir um certo desconforto na barriga, uma dor conhecida como cólica. O fluxo menstrual ocorre por um período de 3 a 6 dias e se repete periodicamente, caracterizando o ciclo menstrual. Ou seja, esse ciclo menstrual ele é para acontecer todo mês, é mensalmente. Após a adolescência, chegaremos à etapa da vida que é a idade adulta. É onde começa a chegar a responsabilidade, onde começamos a trabalhar, a tomar decisões, a cuidar de si, da família, constituir família, certo? Então, essa fase, o marco maior dela é a responsabilidade que o indivíduo vai assumir na vida daí por diante, porque é como se saísse da responsabilidade dos pais
e começasse a ter autonomia para tomar suas próprias decisões. Após a vida adulta, vamos chegar na fase da vida que é o envelhecimento. Por volta dos 45 anos de idade, os primeiros sinais de velhice já podem ser notados. A pele vai perdendo a elasticidade, vai ficando enrugada, os músculos menos fortes e tem também o surgimento dos cabelos brancos, né, que é uma característica bem forte, bem presente da velhice. E ainda tem outras características do envelhecimento. A visão, a audição, a memória começam a perder o seu potencial. Nas mulheres vai ocorrer a menopausa, que é quando o ciclo menstrual vai começar a ficar irregular, até que ele vai parar completamente. Manter-se ativo física e intelectualmente é muito importante para que quando a gente chegue nessa fase da velhice, a gente esteja mais disposto e mais saudável. Então, desde lá a infância, a adolescência e a vida adulta, é preciso que a gente cuide do nosso corpo, da nossa alimentação, para quando a gente chegar nessa fase da velhice, a gente ter uma condição de vida mais saudável, bem melhor, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido tudo. Até a próxima aula!